Renovados votos de muito bom dia, são agora 10 horas e 2 minutos, né? E já estamos no nosso espaço A Voz, ou seja, entrevista social, né? Porque são agora 10 horas e normalmente na hora 10 aqui no programa matinal é emitido o nosso espaço Entrevista Social. E no espaço Entrevista Social de hoje nós vamos continuar a falar sobre o Censo 2024, um tema que já foi abordado, né? Tivemos uma conversa inicial no Espaço A Voz do Povo e agora nós vamos dar sequência. Dizer que é um tema que tem gerado muita discussão e especulação em todo o país. O Censo de Geral 2024, será que acontece ou não? Dizer também que o censo foi lançado oficialmente no dia 19 de setembro pelo Instituto Nacional de Estatística, INE. O censo é uma ferramenta fundamental para coletar dados essenciais sobre a população. No entanto, surgiram muitos rumores sobre greves e dificuldades de implementação, até questões sobre os recenseadores, se eles realmente estão a chegar às casas dos nossos angolanos. Será que o censo vai acontecer como previsto ou o que está detrás desses rumores, né? Então está conosco aqui Pedro Santa Maria, renovados votos do muito bom dia, Pedro. Então vamos... Bom dia, Isabel, de novo. Bom dia, internautas que nos seguem nas plataformas habituais. Pois é, como sempre, vamos continuar a falar, né, sobre o Censo 2024, como é que está em andamento, como é que está a correr o processo e será que há recenseadores a chegarem nas residências dos nossos angolanos ou não? Bem, se me permites, antes de avançar para a pergunta que me fazes, queria só fazer aqui uma pequena correção. Portanto, o censo vai acontecer e vai trabalhar não só com os cidadãos angolanos, portanto, é com todos os angolanos que vivem no país e todos aqueles estrangeiros que decidiram escolher o nosso país para aqui viver. Portanto, as entrevistas vão ser com todos os residentes no território angolano, né? Portanto, nacionais e estrangeiros que decidiram viver em Angola. E o censo vai olhar para determinadas características, como, por exemplo, indicadores sociodemográficos. Vai querer saber quem é quem, individualmente, não é? A idade, a ocupação, as línguas que fala, se tem conta bancária, se não tem conta bancária, quanto tempo leva para sair de casa para a escola, da casa para o trabalho, se tem se usa algum dispositivo médico, por exemplo, aparelhos de audição, se tem alguma deficiência física ou motora, e depois vai também saber se as pessoas são solteiras, o estado de civil, não é? Se é solteiro, se é casado, se é viúvo, não sei o quê, e depois em termos de relacionamento ou em termos de relação de parentesco, né? As pessoas que vivem no mesmo agregado têm afinidade, vivem apenas por afinidade ou se têm alguma relação de consanguinidade. E depois olha também para os aspectos físicos das casas onde moramos, portanto, um dos aspectos também é ver onde é que nós moramos, o tipo de construção, o tipo de facilidades que temos, né? Tem quarto de banho, não tem quarto de banho, tem 2 pisos, não tem 2 pisos, qual é o tipo de construção, é de madeira, ou é de tijolo, ou é de blocos de cimento, e depois também olha para a habitação, o tipo de habitação, se é individual, se é coletiva. Por exemplo, as pessoas estão em regime de liberdade condicional, as pessoas estão presas, as pessoas que vivem em hospitais, as pessoas que vivem nos hotéis ou outro tipo de habitação coletiva, e depois quantas habitações também existem, né? Quantas casas, quantos lugares para se viver estão mapeados e onde é que estão de Cabinda Cunene e do Mar ao Leste, né? Então essa é mais ou menos a visão
a visão do censo. De Serão resto, avaliados todos esses aspectos. E depois, pormenores. por que é que o governo da República de Angola quer fazer um censo? O censo é para recolher a informação, que disseste muito bem, para ajudar na planificação, como é que o país se vai cozer nos próximos anos, né? Portanto, por exemplo, em termos, estou a olhar para ti, lembrei-me de uma coisa, a questão da fertilidade, né? As mulheres em idade fértil vão ter filhos, quantos vamos ser daqui a 10 anos, né? As mulheres vão estar em condições de ter mais filhos, se cada mulher tiver 2 filhos, quanto é que nós vamos ter de população? E isso ajuda a planificar de forma estratégica e a curto, a médio e longo prazo. Portanto, como é que nós podemos resolver os vários problemas que acompanham as pessoas que vivem no nosso país, desde a educação, portanto, quantas salas de aulas vão ser precisas para albergar as crianças que vão nascer, quantos hospitais de primeira, segunda e terceira linha são necessários para acudir os problemas de saúde, as nossas estradas principais, secundárias e terciárias, enfim, uma série de informações para ajudar na planificação da governação, porque governar é isso, né? Estar ao serviço das populações, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Bem, penso que os nossos internautas, né, puderam informar-se, né, sobre o censo, para que veio, qual é a finalidade e muito mais. Mas agora nós vamos falar propriamente, vamos continuar a falar sobre as especulações. Há rumores de que os recenseadores estão em greve e que o censo pode ser prejudicado. O que há de verdade nisso tudo? Essa é uma questão que não se quer calar. O nosso papel também é este, não é? Exatamente procurar a verdade e dar vez e voz às várias partes interessadas. E uma delas é o Governo da República de Angola, através da Comissão de Coordenação. São os recenseadores também, são as populações que vão ser alvos das entrevistas no quadro do próprio censo. O que nós estamos a ouvir, portanto, são pessoas que me parecem responsáveis e idôneas e que têm muito bem claro do que é que estão a dizer. E a nossa preocupação aqui é de que se esse tipo de reclamações não são tidas em consideração, de alguma maneira ou de outra o próprio processo vai ficar prejudicado no sentido de que as pessoas não vão trabalhar motivadas. Por quê? Porque primeiro não recebem as dotações, não recebem os seus lanches, os seus almoços em condições, se calhar os pagamentos não são feitos em tempo oportuno, e depois há todo, digamos, uma espécie de especulações que vão alimentando outras especulações, né? Mas como nós dizemos, e muito bem a sabedoria popular, é de que não há fumo sem fogo. E então o nosso conselho é de que as autoridades do país devem tomar com muita seriedade esse tipo de reclamações, e se as reclamações não foram feitas no lugar certo, com as instituições certas, também é de apelarmos aqui aos recenseadores que falem com os seus supervisores e que esses supervisores possam levar esse tipo de informação às autoridades para que esses pequenos problemas que são irritantes possam ser resolvidos o mais rápido possível, porque não é concebível que os recenseadores vão para o terreno sem uniforme, e sobre isso nós já sabemos que há também muita tentação às vezes de pessoas que não estão credenciadas, não fizeram formação, de aparecerem nos bairros para depois distorcer todo um papel dos recenseadores. Vão para roubar crianças que estão sozinhas, vão para roubar coisas das pessoas que não têm segurança, portanto saíram, deixaram as portas abertas, deixaram as crianças sozinhas, sem ninguém à sua guarda, e depois já é muito complicado, né? Então o bom nome da instituição, Instituto Nacional de Estatística, dos seus colaboradores, que são os agentes censitários ou do censo, mais os supervisores, vão, portanto, ficar em maus lençóis, né? É de todo recomendável que esses assuntos sejam resolvidos o mais rápido possível, né? E depois não faz muito sentido que depois de termos feito uma boa campanha, 2014, 10 anos depois, tempo suficiente para amadurecermos os processos, para amadurecermos o processo a logística, não é? Portanto, quantos recenseadores vão estar mobilizados, não é? O processo de formação, tiveram formação, depois que equipamentos vão ser necessários para que o censo seja feito
com profissionalismo, né? Estamos aqui a falar dos materiais de recolha das informações, estamos a falar dos meios de transportação para tirar os recenseadores de um lugar para os outros, as pessoas e as zonas que estão em lugares de pouco acesso, não é? Como é que os recenseadores vão chegar lá, se vão chegar de jipes, por isso é que as viaturas do censo não costumam ser quaisquer viaturas, né? São sempre viaturas 4x4, todo o terreno, no sentido de ali onde não é possível entrar com facilidade, essas viaturas sejam em condições, e se não for possível chegar por terra, não é preciso criar também condições para que as pessoas cheguem, os recenseadores chegam de helicóptero e as pessoas estejam lá para dar informação. E depois tem toda uma questão de animosidade à volta desse processo, né? Porque é que os recenseadores vêm bater à nossa porta, fazer um monte de perguntas e no fim do dia os nossos problemas não são resolvidos. Nós já não estamos mais interessados em colaborar e então o governo tem que tudo fazer através da comunicação social, campanhas de educação, de sensibilização, no sentido de credibilizar o próprio censo e credibilizar a própria instituição que é de bem, que está fazendo um trabalho no sentido de melhorar as condições e as políticas sociais e outras que visam exatamente criar esse tipo de condições para que possamos viver em respeito aos nossos direitos, as nossas expectativas, as nossas inquietações e os nossos desejos. Recentemente, né, alguns vídeos viralizaram nas redes sociais dos recenseadores de frente a algumas administrações protestando, né? Estavam em greve a dizer que sem contrato não há censo. Uhum. Bem, em princípio, se as pessoas foram mobilizadas para realizar uma determinada tarefa, do ponto de vista administrativo, o contrato escrito, redigido escrito, porque não estou a ver o Instituto Nacional de Estatísticas a fazer um contrato verbal, nem se aconselha, né? Então, para a seriedade desse processo, é importante que os recenseadores tenham assinado um contrato, e esse contrato diz claramente o que é que se espera dos recenseadores e o que é que os recenseadores vão esperar após a realização do seu trabalho, né? Trabalho justo para salário ou compensação justa. E se isso não está claro, é muito complicado. E então eu creio que os recenseadores estão no seu direito de reclamar, mas eu não estou a ver que os recenseadores agora embarquem em greves, não é? Por causa de situações que foram mal acauteladas. Eu acho que o bom senso deve prevalecer, o diálogo deve sempre prevalecer e é importante que as lideranças, a partir das lideranças intermédias, que são os supervisores, depois os chefes de equipas e por aí fora, possam, mas as administrações que são as instituições do governo que são mandatadas para trabalhar diretamente com os recenseadores nos mais variados municípios, distritos, bairros e setores, é importante que o diálogo prevaleça dentro daquilo que a gente chama de civilidade, né? Não estou a ver também os recenseadores saírem à rua, depois começarem a dizerem palavras menos corretas, porque estão a viver uma determinada situação. Então, em princípio, todos os problemas que existem, sejam eles pequenos ou grandes, é importante que a equipa de coordenação do censo os resolva o mais rápido possível, né? E agora, se as informações viralizaram, portanto, hoje nós falamos de jornalismo cidadão, né? Hoje qualquer cidadão se sente também nas vestes de jornalistas, faz faz um vídeo, faz um áudio e passa para a comunicação social. O importante é também nós nos assegurarmos que aquela informação de facto é credível, aconteceu, pode ser confrontada com evidência de que tenha mesmo acontecido e que não seja um facto inventado, uma fake news para sujar o bom nome e o prestígio das instituições que estão, portanto, ligadas ao próprio processo de realização do censo. Bem, também é notório que esta situação não está só cá na província capital. Nas demais províncias também há relatos de que os recenseadores não estão realmente a chegar nas residências. E será que isso poderá
colocar em risco o censo? Será que o censo poderá ser completado no tempo determinado? Bem, se nesse momento, desde o dia 19, já passaram quase que 11 dias, não é? Sim. Então, se nós não estamos a recensear as pessoas, isso vai ficar complicado, né? Porque há uma média de entrevistas que devem ser feitas por dia e há zonas que devem ser cobridas em tempo X ou tempo Y, né? E aqui, feliz ou infelizmente, a capital tem mais movimento e há mais pressão sobre as instituições e sobre a forma de fazermos as coisas. Por isso é que logo no primeiro irritante já se ouve barulho, né? E se esse barulho é legítimo ou não é legítimo, depois as instituições que afins devem tratar disso. Nas províncias, como as coisas andam um pouco mais devagar, nós não estamos a ouvir muitas coisas, mas é preciso não perder de vista que quando se deu o pontapé de saída do censo, se começou com as pessoas que vivem nas ruas, que vivem debaixo das pontes ou que vivem em habitações coletivas. Então, creio que as equipas que estão a fazer o censo têm uma estratégia de como é que iam fazer o processo. Portanto, o processo é faseado. Quais são as primeiras áreas a serem atacadas, passe a expressão, e depois como é que esse censo, o processo de registro, de recolha de informações, vai se dar no dia a dia, né? Pois é, e quanto à comunicação com a população, será que o governo e as autoridades estão a fazer alguma coisa para garantir que a população esteja bem informada sobre o processo? Sim, não temos dúvidas que sim, porque a Isabel está lembrada que antes do censo começar, Sim. Nós tínhamos sempre no canto superior direito dos nossos televisores em casa a informação de que faltam X dias, né? Faltam Realmente. X dias, faltam X dias, faltam X dias. E houveram uma série de campanhas de informação, educação e comunicação no sentido de primeiro mobilizar as pessoas para estarem abertas para receberem os recenseadores nas suas residências e depois para deixar que o processo funcione da maneira mais ordeira e profissional possível. Pronto, há todo um processo de preparação, são mais de 70 mil, se não estou em erro, recenseadores, que é um processo que carece de muita logística no sentido, primeiro, de mobilizar as pessoas, depois o próprio processo de seleção, depois o processo de treinamento, depois o processo de distribuição dos materiais, dos equipamentos. Estamos a falar de tablets, estamos a falar dos uniformes, que um dos recenseadores que deu a sua opinião logo de manhã na Voz do Povo, e depois toda uma questão logística também. Eles vão ficar todo o dia, são 8 horas de trabalho, né? Começam de manhã às 8 e vão mais tardar até às 17 horas, porque ainda está claro, né? E depois tem que pensar também naquelas zonas de difícil acesso, onde fica escuro, e depois podem haver focos de criminalidade, instabilidade, de delinquência, portanto salvaguardar a integridade física das pessoas envolvidas, né? Então as pessoas precisam de se alimentar, né? Tem que ter um pequeno almoço, tem que ter um almoço e tem que se calhar no fim do dia também ter outra refeição para que possam dormir e acordar em condições de voltar à sua jornada de trabalho no dia seguinte. E então é muito complicado. Portanto, eu acho que a informação passou. Hoje ninguém pode se queixar que não ouviu falar do censo. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. E depois, mais importante do que isso, é que a informação também não foi passada só em língua portuguesa, né? Foi também passada nas diferentes línguas locais. E isso é importante. Portanto, como dissemos e estamos sempre a repetir esse jargão de Cabinda Cunene, do Lubito ao Luau, a informação presume, faço crer, não é? Estou em crer que deve ter chegado a todas as pessoas. Se não chegou de forma direta, chegou de forma indireta. Bem, e há relatos das autoridades quanto aos problemas que estão a surgir em torno do censo. Será que já houve manifestação dos órgãos competentes quanto a essa situação? Bem, boa pergunta. Até agora, quanto eu julgo saber, não tive ainda a oportunidade de ouvir uma reação oficial das autoridades a dizer que
Não há problemas no terreno, está tudo acautelado e as coisas estão a correr como esperado. É aquilo que nós dissemos. Qualquer informação que chega até nós, ela tem de ser trabalhada no sentido de nos assegurarmos que ela é verdadeira, que ela é objetiva, sim, e que há evidências que provam isso. Não é? E assim está acontecendo. Portanto, há várias partes interessadas no próprio processo. Então, temos que ouvir não só os que estão a reclamar, mas também aquelas pessoas que têm o dever e a obrigação de trabalhar sobre as reclamações e encontrar respostas para essas mesmas reclamações, para que o processo não seja prejudicado. Então, posso dizer de nossa justiça que